Pois é, Bambolê está no ar e nós estamos aqui para comentar. Claro, eu sou o Luffy Steffen, você está no Nafta Luffy. Finalmente, eu demorei, mas cheguei, né? Muitas pessoas já estavam me perguntando, você não vai fazer um programa sobre Bambolê? Essa tão estranha reprise, né? Mas sim, eu queria ter feito mais cedo, mas não deu. Mas enfim, estamos aqui após 2 semanas da reprise no ar. Bambolê, esse clássico obscuro, né, das novelas brasileiras, né, considerando que é uma novela de 35 anos atrás, que estreou em setembro de 87, e que nunca tinha sido reprisada, né? Então, ela entra para o restrito grupo de novelas que o canal Viva reprisa, que nunca tinham sido reprisadas no Brasil, como foi o caso de Pai Herói, por exemplo, Baila Comigo e outros casos, né? Mas enfim, Bambolê então agora está no ar, e após essas 2 semanas de novela, que eu confesso que assisti assiduamente para poder fazer esse programa, estamos aqui. Então vamos homenagear esse estranho clássico que foi ao ar pela Globo às 5h55 da tarde, entre 7 de setembro de 87 e 26 de março de 88. Quando a novela começou, eu estava na 5ª série do ginásio e adorei. Foi uma novela que marcou época e é daquelas obras também que provocam na gente aquela sensação de nostalgia dupla, né, quando a gente revê agora. É a saudade da época que a novela retrata, que é o final dos anos 50, uma saudade que muitas vezes a gente nem viveu, como é meu caso, já que em 58, que é o contexto da novela, eu não estava vivo ainda. Então, pelo menos não nessa encarnação. Então a saudade da época que a novela retrata e também a saudade da época que a novela foi exibida, no caso 87 e 88. Então é isso, uma nostalgia dupla em Bambolê. Pois é, gente, e na verdade a primeira coisa que a gente pode falar sobre o Bambolê é aquilo que todo mundo já falou e todo mundo já sabe, mas a gente vai dizer aqui também, né? Por que existiu o Bambolê? Na verdade a novela surgiu no rastro do sucesso da minissérie Anos Dourados, né? Que tinha sido exibida pela Globo quase um ano e meio antes, em maio de 86, né? O sucesso da minissérie Anos Dourados provocou provavelmente na Globo, uma vontade de aproveitar melhor aquela onda nostálgica dos anos 60, dos anos 50, na sua teledramaturgia. E assim surgiu a ideia de adaptar um livro chamado Chama e Cinzas, da escritora brasileira Carolina Nabuco, para os anos 50, né? Porque na verdade o livro original foi publicado em 47, então óbvio que o livro não se passa nos anos 50, né? Então pegaram a história, né? Não li o livro, então não sei até que ponto a novela é fiel ao livro, mas de qualquer forma foi ambientada, né? Foi transportada para 11 anos depois, 1958, que é mais ou menos o mesmo período de Anos Dourados, né? A minissérie Anos Dourados, quando começa a minissérie, a história, se passa entre começo de 1956 até meados, acho que final de 58, justamente, né? Mais ou menos 2 anos que se passa a história toda da série, né? Depois dá um salto e vai pro último capítulo, dá um pequeno salto, acho que até 60, 61, e tem lá o final com o casamento da Lourdinha e do Marcos. Então Bambolê, na verdade, começa em 58 já, né? Isso a gente pode ver no primeiro capítulo, quando aparece uma placa de um carro escrito, né, capital federal, não sei o quê, porque o Rio de Janeiro até aquele momento era capital, porque Brasília ainda estava sendo gestada, né? E 1958 na placa do carro. Então a gente já sabe que a história se passa em 58. Que é essa era romântica, né, inocência desse Brasil ingênuo que morreu, né, que não existe mais, claro. Essa era JK, né? JK, o que é que há? É a era da bossa nova e do rock and roll, principalmente o rock and roll americano, uma época que ainda não existia, né? No caso do rock brasileiro, é uma era ainda pré-Estúpido Cupido, pré-Jovem Guarda e internacionalmente falando pré-Beatles, né? Então é a época do Elvis, né? Rock and roll com Elvis e outros contemporâneos. E por falar nisso, a trilha da novela, claro, é maravilhosa, mas a gente vai falar disso daqui a pouco.
Aliás, por falar em Anos Dourados, quem quiser saber mais sobre a minissérie, para complementar com esse programa de Bambolê, pode assistir o programa que eu gravei sobre Anos Dourados, que está aqui no canal, que eu gravei em 2020. Né? Então lá é um programa com tudo o que você sempre quis saber sobre a minissérie Anos Dourados, assistam. Mas comparando Anos Dourados com Bambolê, a gente pode ver como tem algumas coisas muito parecidas mesmo. A novela realmente bebia na fonte da minissérie. Então em Anos Dourados, por exemplo, a gente tem muitas cenas onde os personagens vão ao cinema, né? Aqueles cinemas maravilhosos do Rio de Janeiro daquela época, assistir os filmes daquela época. E em Bambolê também a gente tem muita cena de cinema. Logo no primeiro capítulo, o Álvaro, a novela começa assim, né, com o personagem Álvaro Galhardo indo ao cinema com as suas 3 adoradas filhas. E o que eles vão assistir? Um filme chamado A Última Vez que Vi Paris, estrelado por Elizabeth Taylor, tanto que elas saem comentando da Liz Taylor. Só que ali é uma licença poética, né, porque o filme é de 54 e elas estão em 58, então sei lá, vai ver que era uma reprise ou esse filme demorou muito para chegar ao Brasil, que na época acontecia, né? Porque se fosse para ser firme e forte, eles deveriam estar indo assistir em 58 com Liz Taylor o filme Gata em Teto de Zinco Quente, que é um filme mais hardcore, né? Um drama baseado numa peça do Tennessee Williams, com Liz Taylor casada com o personagem do Paul Newman, que é um gay enrustido, né? Que não quer transar com ela e sofre porque o melhor amigo dele morreu, pelo qual ele era apaixonado, enfim. Um filme um pouco menos adocicado do que A Última Vez que Vi Paris. Talvez por isso que elas foram ver esse e não Gato em Teto. De qualquer forma, ainda no primeiro capítulo, a gente também tem uma outra cena de cinema. Né? Enquanto esses personagens estão na Zona Sul, em Ipanema, assistindo A Última Vez que Vi Paris, no Meyer, né, temos o personagem do Maurício Matar, o Murilo, que está num outro cinema assistindo, não se fala qual é o filme, mas dá para sacar. É O Balanço das Horas, Rock Around the Clock, né, inspirado na famosa música do Bill Haley and His Comets, que é um filme de 56. Então é plausível que tivesse sendo exibido no Rio de Janeiro, no cinema, em 58. E por que eu digo que é esse filme? Porque a gente vê que dentro parece a sala de cinema e as pessoas dançando rock em pé, quebrando tudo, mandando ver, causando dentro do cinema. Isso é realmente realista. Aconteceu isso na época, né? Tem até muitas matérias na internet que comentam isso, né? Sobre quando o rock internacional chegou no Brasil, causou esse surto coletivo entre os jovens daqui, né? Inclusive tem uma matéria muito interessante no Estadão, no estado de São Paulo, tá online, que comenta um pouco essa mania entre os jovens da época de ir ao cinema assistir esse filme, Balanço das Horas, e quebrar tudo, dançar no meio do cinema, etc e tal, como a gente viu no primeiro capítulo. Só tem uma coisa que eu não entendi nessa cena. Por que alguém joga uma galinha viva em direção ao Maurício Matar e ele pega a galinha e ainda gira a galinha e joga a coitada pra longe? É claro que hoje essa cena seria completamente cancelada, né? E também, por falar em cinemas cariocas lendários, vale a gente citar o Cine Rian, o famosíssimo Rian, que existia na Avenida Atlântica em Copacabana, foi inaugurado em 1932 e destruído em 1983, né? Mas aqui no caso de Bambolê, muito pode ser que os personagens principais moram em Ipanema, mas talvez eles pudessem ir para Copacabana, no Rian também. E por que eu também estou citando esse cinema? Porque 2 anos depois de Bambolê, uma novela das 6, Sexo dos Anjos, que não era uma novela de época, porém a abertura tinha um gosto de Bambolê novamente, porque o tema de abertura era Matinê no Rian, cantada por Paula Toller, do Kid de Abelha, junto com o João Penca e seus miquinhos amestrados. Resultado de todo um processo que já vinha acontecendo desde os anos 70, né, de resgate dos anos 50, né? Isso começa no cinema americano com um filme que eu já citei aqui também em outros programas e que sempre vou citar, que eu acho uma obra seminal, que é American Graffiti, no original, Loucuras de Verão no Brasil. Filme de 1973, dirigido por George Lucas, né, um pouco antes dele virar o mago de Star Wars. E o melhor filme dele, claro, sem dúvida. American Graffiti é um filme de 73 que se passa numa cidadezinha da Califórnia em 62. Então pega também um pouco essa época, ainda essa inocência que eu falei antes do estouro dos Beatles, da morte do Kennedy e essas coisas todas que vão virar totalmente o jogo da década de 60, né? Mas o sucesso inesperado de American Graffiti no cinema americano, né, gerou toda uma onda de filmes que foram tentando copiar o esquema de American Graffiti. Isso ainda nos anos 70, no cinema americano. No Brasil, curiosamente, essa onda reverberou nas novelas da Globo. E assim, logo depois de American Graffiti, que é de 73, como eu falei, a gente teve a novela Escalada na Globo, em 1975, uma novela das 8, que é uma novela que se passa entre o começo dos anos 40 e vai dando saltos no tempo até chegar nos dias atuais, que no caso ali da novela era 75, né, quando a novela termina. Mas de qualquer forma ela pega um pouco da década de 40 e também muito da de 50. E isso ficou evidente na trilha sonora da novela Escalada,
tanto a nacional, mas principalmente a trilha internacional, que foi um grande sucesso de vendas na época, com sucessos, como eu disse, dos anos 40, mas também dos 50. Então ali a gente já tem uma coisa do rock dos 50 também. E também temos Sandra Brea no elenco de Escalada, que está em Bambolê, então mais uma conexão. Mas além de Escalada, a grande novela da Globo que traz um pouco essa nostalgia do rockabilly, ou desse rock inocente ingênuo pré-Beatles, a grande novela desse período, que vai falar desse período, é Estúpido Cupido, né? Cujo título, inclusive, é o título de uma música eternizada, uma música eternizada pela Cília Campelo, versão da original Stupid Cupid. Né? A novela Estúpido Cupido da Globo foi ao ar às 7 da noite, entre 76 e 77, escrita por Mário Prata, e foi um grande sucesso. Né? Inclusive há quem diga que essa novela é uma das principais cotadas para surgir no Globoplay, agora que a gente viu que o Globoplay desvirginou-se da questão preto e branco, né? Com o surgimento de Anjo Mal, versão 1 lá. Primeira novela em preto e branco que eles colocam lá da Globo. Então, se já Anjo Mal entrou, por que não Estúpido Cupido? Vamos aguardar. Mas voltando à onda nostálgica dos anos 50, essa onda que, como eu disse, surge no começo dos 70 com American Graffiti, no cinema americano ela perpassa para os anos 80, numa outra chave. Né? Então nos anos 80 no cinema americano a gente vai ter a revitalização do filme noir. Né? O filme noir, um gênero do cinema americano muito famoso dos anos 40, mas também 50, e geralmente os filmes eram em preto e branco, mas alguns coloridos também. Claro que nos anos 80 já era tudo a cores, mas mesmo assim foi a revitalização pop pós-moderna com luzes de neon do cinema noir. E a gente vê isso em Blade Runner, O Caçador de Androids, filme de 82 que se passa em 2019, mas que remete o tempo todo ao noir americano dos anos 50. Corpos Ardentes, filme de 81, que é contemporâneo de 81, mas também remete muito a esses filmes dos anos 40, como Pacto de Sangue, né, e dos anos 50, como A Morte num Beijo, e assim vai. Né? O próprio filme O Fundo do Coração, do Coppola, com suas luzes de neon, também remete ao cinema romântico americano dos anos 50. E, fechando a década de 80, a gente poderia citar Uma Cilada para Roger Rabbit, um filme um pouco mais juvenil, infantil da Disney, da Touchstone, dirigido pelos Robert Zemeckis e produzido pelo Steven Spielberg, que a gente falou até recentemente desse filme aqui no programa que eu gravei sobre os filmes que marcaram a infância dos anos 80, né, no Dia das Crianças. Mas o Roger Rabbit também é isso, né? Um filme que se passa, feito em 88, mas que se passa no final dos anos 40, acho que em 47, se eu não me engano, e que remete o tempo todo, claro, a esse cinema noir americano de detetive, né? Essa coisa meio... que nos anos 70 a gente já tinha alguns exemplares que resgatavam isso, como Chinatown, em 73, do Polanski, mesmo ano de American Graffiti, por sinal. Mas que aí remete aos anos 40, né? O cinema noir mesmo. Então, de qualquer forma, os anos 80 ainda conservavam um frisson pela nostalgia e o resgate dos anos 50. O próprio De Volta para o Futuro, também produzido por Spielberg, dirigido por Zemeckis, também brinca com isso, né? Um filme de 85, onde o personagem principal viaja para 1955, né? 30 anos antes. Então também vai pegar essa coisa do início do rock, tanto que o personagem, né, o Michael J. Fox, o Marty McFly, inaugura o rock, né, no baile, quando ele toca Johnny B. Good, né, do Chuck Berry. Enfim, mas também na música americana, no pop americano dos 80, muitas bandas estavam explicitamente resgatando os anos 50, como é o caso do B-52s, no Brasil apelidado de B-52 ou Bife com Chuchu, que era aquela banda da New Wave americana maravilhosa que resgatava um pouco a energia e o visual dos anos 50, né? Com os cabelos bolo de noiva. E os Stray Cats, por exemplo, o que dizer da banda Stray Cats? Né? Uma banda maravilhosa em todos os sentidos, onde os rapazes estavam o tempo todo, né, caracterizados como ídolos do popstar, do rockabilly dos anos 50. E, de novo no cinema, né, em La Bamba, por exemplo, de 87, filme que conta a história do Ritchie Valens, que morreu em 58, tragicamente. A gente vai ter também esse resgate da música dos anos 50, contando com músicos dos 80 que já tinham o hábito de resgatar os 50 em suas obras, né? Então, resumindo, era todo um movimento na década de 80 de resgate da cultura pop nostálgica dos 50. E no Brasil, então, isso vai explodir na minissérie Anos Dourados e, não com o mesmo sucesso, mas ainda assim marcando época, com a novela Bambolê. Inclusive essa onda pegou também no cinema brasileiro, né? Nos anos 80 a gente teve alguns exemplares de filmes jovens que ainda tinham um pé na pornochanchada dos anos 70, mas já tinha um pouco dessa coisa do resgate do rockabilly dos anos 80. Então a gente vai ter filmes como Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, de 83, que se passa, né, no final dos anos 50, no Rio de Janeiro, então tem esse clima também. Também, qual mais que é assim? Banana Split, de 87, o mesmo ano de Bambolê, estrelado pela mesma Miriam Hills de Bambolê. Também no elenco tínhamos Andrea Vancini,
Não sei se tem mais alguém de Bambolê, mas a Andrea Vancini também tá lá. E também podemos citar As Sete Vampiras, do Ivan Cardoso, de 85. São todos filmes que se passam no final dos anos 50 ou começo dos 60 e fazem referência a essa onda rockabilly. Eu falei um pouco sobre esses filmes que, por sua vez, também se inspiravam em filmes americanos que tinham, filmes jovens americanos do período, que tinham a mesma pegada. Filmes juvenis feitos nos 80, mas que se passavam no final dos 50, começo dos 60, dentro daquela reconstituição de época, regados a essa trilha rockabilly, e que tinham um pé nessa vulgaridade da pornochanchada, mesmo no cinema americano, com um erotismo meio juvenil, masturbatório, vamos chamar assim. Então, quais filmes americanos que são raízes disso? A cinesérie Porcs, que começa em 81 e teve 3 filmes, né, durante a década de 80. O Último Americano Virgem, de 82. E outros filmes parecidos, como A Primeira Transa de Jonathan, de 85. Eu falei um pouco sobre tudo isso, quem quiser saber mais, nesse catálogo aqui sobre o filme Bete Balanço, que eu escrevi para o festival Curta Circuito, que é uma mostra de cinema maravilhosa que acontece todo ano em Belo Horizonte. E no ano passado, em 2021, me convidaram para escrever sobre Bete Balanço. Então aqui eu fiz um texto sobre o filme Bete Balanço de 84, que não é um filme dos anos 50, né, de 84, mas se passa em 84. Mas ao analisar o filme eu comentei um pouco sobre esse estado de coisas do cinema brasileiro jovem dos 80 naquele momento. Vale a leitura. Deve estar em PDF na internet. Canivete, afetamina, ninguém tem razão. Ritmos alucinantes na televisão. Por tudo isso, era mais ou menos natural que, ao optarem por adaptar o livro Chame Cinzas, da Carolina Nabuco, de 47, fosse uma opção meio inevitável transportar a ação para o final dos anos 50, porque era mais vendável como novela divertida, lúdica, né, mais pop para chamar a atenção, porque os anos 40 são mais sombrios do que os 50, claro. De qualquer forma, a novela então adapta o livro da Carolina Nabuco, que já tinha sido adaptada para o mesmo horário das 6 da tarde, a autora, né, 10 anos antes, com A Sucessora, né, na adaptação feita pelo Manuel Carlos, em 78 e 79, novela estrelada pela Suzana Vieira e pelo Rubens de Falco, que estão no Bambolê também. Sim, mas quem adaptou o livro da Carolina Nabuco para a novela Bambolê? Vale a pena falar desse personagem da nossa cultura que anda um pouco esquecido, mas que merece todas as nossas homenagens, Daniel Mas. Uma figura ímpar, né? Nascido na Espanha, em Valência, em 1943, morreu cedo, né? Aos 45 anos, né? Em 1989. Foi uma das vítimas do HIV. Jornalista e colunista, escreveu em vários jornais e revistas importantes, principalmente nos anos 70, lugares como Última Hora, O Globo, Vogue, Status, né? Era uma figura conhecida do jet set da imprensa brasileira. Quando nos anos 80 vai escrever para televisão, né? Colaborou e foi um dos autores de minisséries importantes da Globo, como Avenida Paulista em 82 e Moinhos de Vento em 83. Colaborou com o seriado Abração Limitada em 85 e 86, escreveu para a série. Nas novelas colaborou com o Lauro César Muniz em Transas e Caretas, depois assumiu a autoria principal de Um Sonho a Mais, mas acabou saindo antes, né, da novela terminar, e finalmente assinou Bambolê, que é a novela que estamos vendo agora. Daniel Mas, uma figura interessante da intelectualidade da cultura brasileira. Nossa homenagem para ele. Mas também é inevitável a gente comentar que, para criar a sinopse de Bambolê, Daniel Mas contou com a colaboração de 2 pessoas, Silvio de Abreu e Gilberto Braga. Pois é, por incrível que pareça, essa dupla do barulho ajudou Daniel Mas a fazer a sinopse de Bambolê. Talvez seja por isso, não sei, que para mim Bambolê lembra muito, embora de uma maneira muito disfarçada, Dancing Days, um dos maiores sucessos do Gilberto Braga, que naquele momento era uma novela que estava praticamente completando 10 anos, né? Novela de 78 e 79, então quase 10 anos depois, em 87 e 88, na novela das 6, Bambolê, eu reparo, né, em várias semelhanças de Bambolê com Dancing Days. E não é só por causa de elenco, né? A gente poderia falar partindo pelo óbvio, né? Joana Fon, interpretando a perversa Fausta, praticamente repetindo a personagem dela de Dancing Days, a Yolanda Pratini, com algumas diferenças. Joana Fon é maravilhosa, adoro essa atriz, sempre vou amar a Joana Fon, e tudo que eu estou dizendo aqui não tem a ver com dizer que ela está se repetindo, né? A Fausta é diferente da Yolanda Pratini, mas também é muito parecida, por conta da personagem mesmo, né? Podem reparar
que é quase a mesma história, né? Em Dancing Days, a Yolanda Pratini queria controlar a enteada, que era a sobrinha, a enteada dela, a Marisa, interpretada pela Glória Pires, queria controlar a menina, impedir que a menina tivesse uma convivência com a mãe verdadeira, que é a Júlia Matos, personagem da Sônia Braga, e controlar a garota para que ela tivesse um bom casamento dentro do que a Yolanda esperava. E em Bambolê é praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que ela quer afastar não uma filha, mas 3 filhas, né? Do cunhado dela, o Álvaro, que é o objeto da paixão recolhida dela, né? Então a diferença está aí. Se no Dancing Days a Yolanda disputava com a irmã o amor e o controle da menina, em Bambolê ela disputa com o cunhado, que é o homem que ela ama secretamente, o controle das filhas, né? E ao mesmo tempo, nesse sentido, a Fausta também se parece com a Yolanda, porque a Yolanda tinha um objetivo amoroso em Dancing Days, um objetivo obscuro, que era ficar junto com o amante, o Hélio, personagem do Reginaldo Farias, já que ela era casada com o Horácio, personagem do José Léo Goy. Então, por tudo e contudo, eu acho que a Fausta é uma espécie de continuação da Yolanda Pratini em relação a essas 3 filhas. Mas a comparação não para por aí. A gente pode também observar que a aproximação do principal casal da história, Álvaro e Marta, personagens de Cláudio Márcio e Suzana Vieira, é extremamente parecida com Júlia e Cacá em Dancing Days, Sônia Braga e Antônio Fagundes. Ali também o par se conhece numa noite, publicamente, numa coisa envolvendo, né, uma situação pública. Em Dancing Days, o Cacá atropela um cachorro e a Júlia exige que ele leve o cachorro para o veterinário e ela se mostra uma figura frágil e carente que ele quer proteger e os dois se beijam e se encantam sem que um saiba o nome do outro. E aquilo vai durar um pouco até os dois se envolverem e descobrirem quem eles são de verdade. Foi assim que a gente viu também no começo de Bambolê, quando Marta estava sendo assaltada, importunada por uns bad boys, e o Álvaro aparece para salvá-la, numa situação um tanto quanto parecida. Ajuda ela, ampara ela, né? E aí eles também vão embora encantados um pelo outro, sem saber o nome um do outro. Sem saber que ele é o Álvaro, ela é a Marta, etc e tal. Então, por isso também que eu acho que Bambolê lembra muito Dancing Days. Acho que deve ser a mão do Gilberto Braga lá dando dicas para Daniel Mas na criação da sinopse que vai dar o ponto de partida para a história. Pois é, mas de qualquer forma, mesmo com essa semelhança com Dancing Days que eu farejei, Bambolê é muito mais Anos Dourados do que Dancing Days, né, quando se trata de comparar a novela com obras do Gilberto Braga. Né? Então tem muito da aura de Anos Dourados, apesar de ser um tanto quanto diferente. Segue um pouco o mesmo tipo de direção de arte e tal, de cenografia, mas, por exemplo, a gente vê uma diferença básica na iluminação, na fotografia. Né? Quando você pega Anos Dourados, você vê que é toda uma iluminação mais pastel, né? Criando um clima mais nostálgico, como se fossem imagens envelhecidas, né? De um tempo que já passou. Em Bambolê a gente tem uma fotografia um pouco mais azulada, né? Então não fica tão interessante, não é tão bonita ou talvez não tão cinematográfica com Anos Dourados do que com Anos Dourados, né? Talvez tenha sido uma opção da concepção da novela ou da direção do Wolf Maia, já que em Anos Dourados a direção do Roberto Talma, em Bambolê Wolf Maia, e optar por uma fotografia um pouco menos carregada em termos de cores, então fica uma coisa mais simples, né? Vamos dizer assim. Mas ainda assim é bonita, né? De qualquer forma, as locações externas de Bambolê, principalmente aquela cidade cenográfica onde se passa o bairro de Ipanema, aquilo é engraçado, né? Parece um Anos Dourados de Marzipan, né? Porque é um tanto quanto artificial e fake aquela cidade cenográfica, né? Na verdade, essas cidades cenográficas pré-Projac lembram assim algumas coisas. Me lembra um pouco, essa cidade cenográfica de Bambolê me lembra um pouco a cidade cenográfica de Despedida de Solteiro, de 92, que nem era uma novela de época, né? E lembra também, até em alguns momentos, aquele bairro cenográfico da Viagem, dirigida pelo Wolf Maia, inclusive, né? Então vamos falar da direção do Wolf? Pois é, o Wolf Maia sempre teve um pé nessa nostalgia dos anos 50, né? Basta dizer que na carreira dele de ator, no começo da vida, já em 1975 ele estava estrelando no Brasil a versão brasileira do teatro de Rock Horror Show, né, por exemplo. Mas em 88, na época do lançamento do Bambolê foi em 87, 88. Então em 88 o Wolf lançou no teatro um dos seus grandes sucessos que ele dirigiu, foi Splish Splash, né, um musical, né, na linha Grease, Bambolê e afins, né? Fez sucesso, teve várias montagens e remontagens, várias pessoas passaram por esse elenco de Splish Splash. Vamos falar da beleza masculina de Bambolê? Vamos!
Quem assistiu meus programas sobre as reprises de Amor com Amor se Paga e Pampam Beijo Beijo se acostumou que eu sempre faço um top 10, top 5, top 3, sei lá, de jovens galãs dessas novelas. No caso de Bambolê, eu não vou fazer top 3, nada, não vou falar nada, só vou citar essas pessoas que todo mundo sabe quem é. Então, quem são os mancebos sedutores de Bambolê? Paulo Castelli, Maurício Matar, Rodolfo Bottino e Guilherme Leme. Bom, o Rodolfo Bottino não apareceu ainda na novela, né? Então a gente não sabe em que pé que tá a beleza dele ali. Mas vale dizer que o Bottino tinha acabado de atuar em Anos Dourados, justamente, né? Veio de Anos Dourados para Bambolê. Entre outras novelas que ele já vinha fazendo na Globo, né? E aliás, também quem vem de Anos Dourados para Bambolê é o Antônio Caloni, com a diferença que ele, no meio das duas, ele fez Hipertensão, né? Uma novela das 7. Mas e os outros mancebos? Bom, Maurício Matar tinha estourado em Rock Santeiro, depois fez Cambalacho e surge em Bambolê, fazendo o bad boy taciturno à la James Dean de Juventude Transviada, que aliás esse filme é uma grande referência para esse núcleo da novela do Murilo e do Alligator e sua turma, provavelmente um núcleo que não existia no livro original, né, como a gente falou, porque se é um núcleo rockabilly, no livro não devia ter, né. Que mais? O próprio Guilherme Leme, estreando em novelas da Globo, né, desabrochando maravilhosamente no papel do Alligator. O Guilherme Leme naquele momento estava lançando um filme no cinema, Anjos da Noite, um filme do Wilson Barros, onde ele interpreta um Michê maravilhoso, faz par romântico com a Marília Pêra, etc e tal, e com Marco Nanini também, no mesmo filme. Então, Anjos da Noite, um grande trabalho do Guilherme Leme, e na mesma época ele já foi catapultado para a televisão, onde começou uma carreira que todos nós sabemos, né, que foi brilhante ali no final dos anos 80 e até meados dos 90 em novelas da Globo. Guilherme Leme, um ator muito interessante que esbanja charme, né, como a gente vê na novela Bambolê. E finalmente Paulo Castelli, que nessa novela eu acho que ele está em baixa, né, gente? Por que eu estou falando isso? Porque o Paulo Castelli, quando a gente vê ele no filme, por exemplo, no filme Além da Paixão, de 84, onde ele faz par com Regina Duarte, ele tá maravilhoso, né? Suculento, etc e tal. E também no filme Os Imorais, onde ele faz um personagem gay, em 79 também. E ele vinha de vários sucessos de novelas da Globo, né? Galã jovem da Globo, em novelas como Voltei Pra Você, Tititi, né? Onde tinha justamente feito par romântico com a Miriam Hills, repete a parceria agora em Bambolê, Roda de Fogo e tal. Todas as novelas ele tem um charme maravilhoso, mas em Bambolê eu acho que ele está estranhamente maltratado, né? Não sei se é o cabelo curto, não sei se é o que aconteceu com ele, mas eu acho que ele não está lá muito charmoso em Bambolê. Mas é um ator muito interessante, um ator eficiente, que fazia um bom trabalho, né? Então acho que esse é o rol dos jovens galãs de Bambolê. Mas a gente também tem que falar de pelo menos um galã maduro de Bambolê, que é o Cláudio Marzo, né, gente? Cláudio Marzo tá um charme em Bambolê, sem dúvida. E vale dizer, a gente acabou de ver ele na reprise de Pampam Beijo Beijo, onde ele não tava tão charmoso assim, tava até meio assim, né? Mas em Bambolê ele tá, né, um dead charmosão e sedutor. Muitas pessoas têm comentado isso por aí. Não à toa que ele foi escolhido pro papel, né? Pra justificar ele ser um cara de 40 e tralalá, né? Na vida real o ator tinha 47 anos quando fez a novela. E ele ser um homem já maduro, que nos anos 50 um homem de 47 já era um homem super maduro, né? Não é como hoje, né? E justificar então esse personagem ser disputado a tapas por várias mulheres da novela, como a Fausta, a Mumu, as duas vedetes, a Marta, etc e tal. Sem falar das próprias filhas, né? Que é interessantíssimo e até ousado, né? Esse trecho da relação quase incestuosa que ele tem com essas três filhas, né? Que é quando começa a novela, a primeira cena já faz uma brincadeira com isso, né? Porque a gente ainda supostamente não sabe quem são essas pessoas. E a primeira cena deles é eles no cinema, ele comprando doces pra Ana no cinema, e ele falando, não, marquei um encontro com você, aí aparece a outra filha, não, ele marcou comigo, aí a outra comigo, aí a gente fica sabendo que são as três filhas, né? Então é bem ousada essa relação quase incestuosa dele com essas três filhas. Inclusive para uma novela das 6. Aliás, uma outra ousadia da novela das 6 de Bambolê naquela época é mostrar personagens não casados em situação de evidente pós-relação sexual. Foi o que aconteceu no primeiro capítulo, quando o Álvaro acorda de calça, mas sem camisa, deitado num colchão no chão na casa da vedete, da Beth Nigri, né? Ela meio numa espécie de penuar, né? Então foi ousado, né? Fica claro que ele passou a noite lá com ela, fazendo o quê? Jogando carta que não foi, né? Então assim, a novela Bambolê até que foi ousada para 1987, 88, no horário das 6 da tarde, né? E ainda mais falando de uma época tão conservadora e moralista, ou falsa moralista, né? Como é o caso do final dos anos 50.
E aliás, outro detalhe que me impressionou nessa coisa da ousadia sexual, quando a Fausta fica sabendo que a Yolanda tá saindo com um lambretista e ela dispara: Lambreta? Lambreta é curra! Né? Quer dizer, falar que lambreta é curra numa novela das 6 da tarde é ousado, né? Vale dizer que curra era uma palavra muito usada nas peças do Nelson Rodrigues, né? Que falava muito sobre isso, sobre as curras que aconteciam entre os jovens de Copacabana e Ipanema no Rio de Janeiro dos anos 50. E aliás, em Anos Dourados também se fala da curra, né? Quando a personagem da Rosemary, a avançadinha, fala, não sei o que, a mãe fica falando, não, cuidado com curra, daí de repente a Rosemary fala, mãe, você fala tanto em curra que eu acho que você é que queria ser currada. Aí a mãe, Rosemary! Então quer dizer, essa coisa da curra, né, que era um tabu para os pais da classe média dos anos 50, né? Mal sabiam eles o que ia acontecer depois, né? Mas a gente falou dos galãs jovens, não tem como não falar das beldades, das atrizes jovens de Bambolê, que também botam pra quebrar, né? Pra começar, o trio principal, vale dizer que as atrizes Miriam Hills, Thaís de Campos e Carla Marins, a Carla Marins nem tanto, né? Mas as outras duas eram tanto quanto mais velhas do que suas personagens, né? Porque a gente tá supondo que as personagens, a personagem da Carla Marins faz 16 anos, no primeiro capítulo da novela, né? Então imagino que a Yolanda tem 17 e a outra 18, 19. Então é uma escadinha, né? Mas as atrizes eram mais velhas, né? A Miriam Hills já tinha 29 anos quando começou a gravar Bambolê, Thaís de Campos tinha 24 e a Carla Marins tinha 18, também era um pouco mais velha do que a Cristina, que está fazendo 16. Então é interessante essa coisa da escalação de elenco, que eu particularmente gosto muito, que as novelas do passado tinham ainda, que era você ter atores mais velhos, às vezes, fazendo papel de adolescentes. Por quê? Porque a gente não tinha esse mercado lotado de atores e atrizes adolescentes para interpretar papéis adolescentes, né? Obviamente que eu não preciso dizer, porque você sabe a minha opinião, que o nível das atuações caiu muito. Por isso que era muito mais interessante você ter atores mais velhos, de 20, 25, 30, fazendo papel de 16, 17, 18, do que hoje quando a gente tem pessoas que têm 15 fazendo papel de 15. Por quê? Porque esses atores de 15 ainda não têm experiência suficiente para apresentar um bom trabalho, quase sempre, né? Não generalizando, mas quase sempre. E outra beldade jovens em Bambolê, dá pra falar mais de duas beldades jovens de Bambolê. Denise Fraga, estreando em novelas, e a Cláudia Lira também estreando no papel da Orsina, a espécie de Marilyn Monroe cover, né, que anda com a turma do Alligator. Aliás, aproveito para dizer uma coisa, eu acho a abertura, os créditos de abertura de Bambolê um tanto estranhos, né, parece que mal feitos. E injustos, né? Porque eles teriam espaço para colocar na abertura vários nomes que só aparecem no fechamento. Olha que horror. No fechamento, Cláudia Lira, por exemplo, está no fechamento, né? Entre outros nomes. Podiam estar na abertura, não tem problema, cabia tranquilamente, né? E mesmo a abertura, os nomes que estão lá estão muito mal distribuídos, né? Por exemplo, mereceria muito mais um destaque para apresentando e colocar os atores que estavam estreando, como Guilherme Leme, Cláudia Lira, Denise Fraga. E o destaque para Sandra Brea, por exemplo, que merecia estar no final. A atriz convidada, Sandra Brea, como Gloria Miller. E não aparecer, tudo bem que ela aparece no começo da abertura, mas eu acho os créditos meio bagunçados. Queria dizer aqui minha reclamação. Se eu fosse chamado para reorganizar os créditos de abertura de Bambolê, eu faria um bom trabalho, inclusive puxando para frente nomes que estão lá no final. Mas tudo bem, isso é outra história. Mas a gente falou dos galãs jovens e falamos de um galã maduro, que é o Cláudio Márcio. Então agora a gente falou das beldades, vamos falar das atrizes maduras de Bambolê. Bom, de cara eu destaco três, que são Joana Afonso, Sandra Brea e Mila Moreira. Não por acaso, as três estavam em Elas por Elas, novela que inclusive foi anunciada que vai entrar no Globoplay. Meu Deus, mas isso é outra história. Voltando para Bambolê. Elas por Elas, justamente essas três atrizes eram as minhas preferidas do elenco das 7 mulheres de Elas por Elas. Então, para mim, ver Bambolê agora é quase um aperitivo para Elas por Elas, né? Porque eu adoro essas três atrizes que estão maravilhosas em Bambolê, né? Joana Afonso arrasando, como eu falei, a Sandra Brea com um carisma inenarrável, né? No último grande papel dela na televisão, né? Que depois disso ela, infelizmente, declinou. Então é o último personagem bacana, digno da Sandra Brea na televisão, é Bambolê. E a Mila Moreira que tá arrasando como a Mumu, um papel que é a cara dela, né? Um papel feito sob medida para o charme da Mila Moreira, né? Então, adoro essas atrizes, elas estão maravilhosas na novela. E também daria para citar a Jacqueline Lohans, que está na abertura, mas ainda não apareceu. A Norma Bloom, sempre eficiente também, que está ali. Jacira Sampaio, a eterna tia Anastácia, né, que está lá fazendo a Bá, muito bom ver ela atuando também. Quem mais que tá? Bom, a própria Suzana Vieira, né? Então a gente vê que essas atrizes... e também adoro a Riva Nimitz fazendo a tia Júlia. Muito caricata, engraçada, né? Parece um personagem do Almodóvar. Então, assim, eu gosto muito desse elenco maduro de Bambolê. Acho que é um elenco de veteranos que tem horas de voo e a gente vê isso na atuação dessas pessoas, né? Também, voltando para o mundo masculino, a gente pode incluir nessa ala o próprio Rubens de Falco,
né, eterno vilão das 6 da tarde, depois de Escrava Isaura e Sim a Moça. Aqui em Bambolê não é propriamente um vilão, mas é um personagem ambíguo, na linha do que ele fez em A Sucessora, também da Carolina Nabuco, como a gente falou. Ainda sobre Núcleo Maduro, eu também quero citar uma das minhas atrizes favoritas de todos os tempos, Maria Lúcia Dal, que nos deixou há pouco, fiz até um programa especial sobre ela aqui, vocês se lembram. Maria Lúcia Dal, que tinha feito Nos Dourados, no papel da mãe da Rosemary, justamente a personagem que eu citei agora há pouco. E em Bambolê ela faz o papel da mãe do João Mário, né, que é o noivo da Yolanda no começo da história. Maria Lúcia Dal aparece o nome dela no fechamento, eu não sei se ela continua na novela, mas enfim, ou se é só esse começo. De qualquer forma, ela tá ótima nas cenas que eu vi. Na verdade, é um papel muito parecido com o que ela tinha feito em Anos Dourados, né? E também quero destacar o Domingos de Oliveira, grande diretor, dramaturgo, teatrólogo, cineasta, que faz uma participação no início como o personagem, o Matoso, né? O banqueiro que está envolvido no negócio da negociata do Álvaro com a Fausta. E até adorei a cena em que ele contracena com a Joana Fon. Afinal de contas, Domingos de Oliveira dirigiu Joana Fon em duas de suas obras-primas no cinema, Todas as Mulheres do Mundo, de 66, e Edu Coração de Ouro, em 67. Então, na cena que os dois estavam contracenando como Fausto e Matoso, eu estava esperando alguma indireta dos dois, alguma piada interna para me deleitar. Pena que não teve, né? Mas gostei muito de ver o Domingos de Oliveira atuando nesse papel, né, como o ceboso Matoso. E ainda voltando a Sandra Brea, quero destacar o carisma dela mais uma vez e fazer um par muito interessante com a Regina Restelli, a Madonna brasileira, né? Que depois exploraria muito esse filão em Barriga de Aluguel, também dirigida pelo Wolf Maia. Mas de qualquer forma, a Regina Restelli e Sandra Brea vinham de Tititi, onde elas tinham atuado não juntas exatamente, mas tinham feito essa novela. E agora estão juntas em Bambolê, sendo que a Sandra Brea tem um carisma incrível mesmo. E eu acho engraçado que o visual dela com esse cabelo me lembra a Rita Von Hunt, drag queen atual, né? Porque a Rita às vezes usa esse tipo de cabelo, né? E voltando para Suzana Vieira também, quero destacar o excelente trabalho da Suzana nessa novela como a discreta Marta. É bonito ver a Suzana Vieira atuando nessa época, antes dela virar a branca Letícia de Barros Mota, né? Porque como se sabe, quando ela fez Por Amor e fez a Branca, ela foi abduzida pela Branca. Então a Suzana ficou meio branca o resto da vida, né? Virou branca na vida, na arte, né? Ficou meio abduzida pela Branca. Então as novelas que ela fez antes de Por Amor são muito valiosas, porque a gente vê a Suzana compondo tipos diferentes, né? Que é como a gente vê agora em Bambolê. Gosto muito de ver a atuação da Suzana. Me lembra um pouco também a Diane Wiest no filme Edward Mãos de Tesoura, que foi feito depois, né, em 91. Porque no filme a Diane é vendedora da Avon, né? Então ela vai nos lugares Avon chama, e aqui a Suzana é vendedora da Vison, que é óbvio que é uma referência à Avon, mas de qualquer forma é uma personagem parecida, né? E com o mesmo tipo de personalidade dócil, né? Então é interessante ver isso também. Aliás, a Suzana Vieira e o Cláudio Marzo tinham feito par romântico em Cambalacho, repetiram a parceria em Bambolê, e outros atores também desembarcaram de Cambalacho em Bambolê, caso da Joana Fon, Maurício Matar, Andrea Vancini, deve ter mais gente que eu não estou lembrando agora, mas enfim, é isso. Mas agora o momento bomba, antes de sair do assunto do elenco, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Vocês perceberam que o Viva está se especializando nesse horário em reprisar novelas singelas das 6 da tarde dos anos 80. Mas mais que isso, está se especializando no horário em reprisar novelas que tem no elenco, mesmo em papéis minúsculos, o ator Hugo Gross. Pois é, por incrível que parível. Essa série começou com O Salvador da Pátria, que o Viva reprisou, que era uma novela das 8, mas o Viva reprisou e tinha Hugo Gross no elenco. Na sequência, o Viva reprisou o quê? Amor com Amor se Paga, que tinha Hugo Gross. Papel pequeno, mas tinha. Depois reprisou o quê? Pão Pão Beijo Beijo, que tinha Hugo Gross. E agora reprisa Bambolê, que também tem. Então com isso a gente pode descobrir qual é a próxima novela que o Viva vai passar no horário. Gente Fina. Por quê? Porque se você pegar a carreira do Hugo Gross nas novelas da Globo, é exatamente essa sequência. Pão Pão Beijo Beijo, Amor com Amor se Paga, Bambolê, Salvador da Pátria e Gente Fina. Então a próxima novela do Viva nesse horário com certeza será Gente Fina. Bom, e agora chegou a hora de comentar o momento que todos estavam esperando, a trilha sonora da novela, ou as trilhas sonoras, né? Eu sempre deixo pro final para falar das trilhas, então vamos falar delas. Na verdade, como vocês viram aqui no vídeo, eu estou colocando vídeos
que estranhamente vídeos dos anos 80 com a trilha de bambolê tocando. Pois é, porque na verdade, nessa época, final de 87, começo de 88, a novela realmente deflagrou uma moda de resgate dessas trilhas. Então nas festas da época era comum as pessoas tocarem os grandes hits da novela, como Conquistador Barato, a música de abertura com Léo Jaime, né, que é uma música dos anos 80 com pegada de 50. O mesmo vale para a Festa do Amor com a Patrícia Marques, mesma coisa, música dos 80 envolvida pelos 50, e os resgates de hits de rock da época, como Jailhouse Rock, do Elvis Presley, e See You Later Alligator, do Bill Haley and His Comets. Então esses vídeos que a gente está vendo são do acervo da minha querida família. Né? No aniversário da minha irmã de 87, quando ela fez 10 anos de idade, em dezembro de 87, uma das trilhas principais que tocou na festa foi a trilha de Bambolê. No Natal e Réveillon do mesmo ano, né, na virada de 87 para 88 também, entre tantas trilhas que tocavam nessa época, os discos de Bambolê ficaram obrigatórios. Né? Então realmente foi uma onda de resgate. Eu não tenho mais as trilhas de Bambolê. Na época eu tinha o cassete do volume 1 e o LP do volume 2. Não tenho mais. Então, para compensar, eu coloquei aqui na decoração o meu LP do Léo Jaime, em homenagem à música de abertura Conquistador Barato, Sessão da Tarde, que é um disco dele de 86, portanto antes da novela, e claro que nem tem a música Conquistador Barato, mas é um disco maravilhoso que tem, por exemplo, As Sete Vampiras, que eu citei agora por causa do filme, né? Mas é ótimo esse disco, adoro, um super disco de rockabilly oitentista, do Léo Jaime, um artista que eu gosto muito e que eu acho realmente que foi brilhante a escolha dele para fazer o tema de abertura, foi na mosca, né? O livro Teletema, que eu sempre cito, aliás está aqui, eles comentam, né, que na época o Boni pensou no Erasmo Carlos para fazer o tema de abertura, né? Aliás, nossa homenagem para o Erasmo também, que acabou de partir, né? Mas enfim, pensaram no Erasmo para fazer o tema de abertura, mas no fim das contas escolheram o Léo Jaime. Na verdade não foi o Boni, né? Quem conta essa história no livro é o próprio produtor musical da trilha, que é o Sérgio de Carvalho. Ele conta aqui no livro, né? O Boni queria um rockabilly para a abertura. O primeiro nome que me ocorreu foi o Erasmo Carlos. Pensei em pedir uma música a ele. Aí um dia estou parado num sinal no meu carro em Ipanema e para uma moto do lado, eu olho e é o Léo Jaime. Naquela época ninguém usava capacete. Na hora pensei, o Léo é totalmente nos 50, só falta o topete do Elvis. Aí chamei e pedi para ele encostar. Conversamos em pé no meio da rua, me apresentei, expliquei sobre a novela o tema que precisava. E assim, Léo fez a música, que foi usada por Boni, aprovada por tema de abertura. E o próprio Léo Jaime comenta aqui no livro. Para essa música me foi mandada a sinopse, mas para a novela a música tinha que ter do início até o final do primeiro refrão, entre 1 minuto e 1 minuto e 4 segundos, o tempo de uma abertura. E depois contar uma história simples que tivesse a ver com a trama que se passava nos anos 50. Então fiz um rock mais clássico, como se fosse Bill Haley, e uma letra que fala de um conquistador. E tinha que encaixar o nome Bambolê. Só consegui no último verso. A música foi um grande sucesso, em termos de música para televisão foi a mais importante que eu fiz. Realmente, parabéns para o Léo Jaime, que marcou um gol aí. Pois é, e outra característica interessante das trilhas de Bambolê é que pela primeira vez as trilhas eram mistas, né? O primeiro volume misturava hits internacionais e nacionais e o segundo também. É a primeira vez que se fazia isso, grosso modo. Tirando em minisséries, por exemplo, como Anos Dourados, que também era uma trilha mista, né? Porque isso é um disco só. No caso de Bambolê, 2 discos, ambos mistos, né? Que me lembra um pouco também o que aconteceu na mesma época com o filme Dirty Dancing, no Brasil, Ritmo Quente.
filme de 87, mas que chegou aqui no começo de 88, que também teve 2 discos lançados no mercado, muito bons por sinal, com trilhas misturadas, né? No caso de Dirty Dancing era tudo americano, basicamente norte-americano, mas a mistura era entre músicas antigas do período onde se passa Dirty Dancing, que é o comecinho dos anos 60, com músicas contemporâneas dos anos 80, né? Então Dirty Dancing mistura antigas com novas, Bambolê mistura antigas com novas, como é o caso de Conquistador Barato e Festa do Amor, mas novas resgatando o ritmo dos anos 50, e também regravações de antigas, que é o caso que acontece em Bambolê com Coisa Mais Linda, do Caetano Veloso, e Desafinado com a Gal Costa, né? Então, e o próprio Roberto Menescal, que faz no disco um popurrí de clássicos da Bossa Nova, né? Numa nova roupagem instrumental e tal. E agora com vocês um disco que eu amo, que é esse disco aqui de 82, Cantando no Banheiro, de Eduardo Duzec, que nesse disco conta com a participação de João Penck e seus Miquinhos Amestrados. E na época o próprio Léo Jaime era considerado membro do João Penck e seus Miquinhos Amestrados. Por isso que ele está aqui trabalhando nesse disco também. Então esse disco do Duzec já tem uma coisa bem... É um ritmo pop de resgate do rockabilly que o Duzec já estava fazendo no começo dos anos 80. O Léo Jaime, de certa forma, é uma espécie de discípulo do Eduardo Duzec e persegue esse esquema até os anos 80. Então, como a gente falou, em filmes como As Sete Vampiras, no disco Sessão da Tarde, por isso nada mais natural que ele fosse a pessoa certa para fazer a música de abertura. Aliás, vocês repararam que no fechamento do terceiro capítulo, no fechamento do terceiro capítulo de Bambolê, a versão de Conquistador Barato que se ouviu foi bastante diferente da versão que a gente conhece? Curioso, né? E vale dizer também que o João Penck e seus Miquinhos Amestrados, que a gente já citou aqui no programa, porque gravaram a música de abertura de Sexo dos Anjos, Matinê no Rian, ao lado de Paula Toller, são também responsáveis pelo tema de abertura de Banana Split, filme que a gente também já citou aqui, filme de 87, que se passa no começo dos anos 60, que tem Miriam Hills e Andrea Vancini no elenco, assim como Bambolê, e que é uma música de abertura que eu amo, né? Mas, de qualquer forma, toda essa onda retrô de resgate do rockabilly dos anos 50, nos anos 80, ela vai galopar, galopar, galopar e vai desaguar onde? Em 1989, com o surgimento do estranho grupo de remixes Jive Bunny and the Master Mixers. Quem não se lembra dessa onda que varreu o planeta nesse disco, no famoso disco do Coelhinho, que é o Jive Bunny do título, né? Que era o quê? Um disco com uma série de faixas, cada faixa era uma colagem alucinada de hits dos anos 40 e 50, até começo dos 60, né? Bastante interessante. Muitas dessas músicas que o Jive Bunny resgatava e recosturava tinham feito parte da trilha de todos esses filmes e novelas que a gente falou agora, como De Volta para o Futuro, Bambolê, Dirty Dance, sei lá o quê. Entendeu? Então o Jive Bunny meio que arremata essa onda nostálgica dos anos 50, fechando a década de 80 e preparando o terreno para quê? Talvez para a década de 90, quando a gente vai ter o remake de quê? O que vai ser resgatado nos anos 90? A década de 70, com o ressurgimento da onda disco. Mas isso é uma outra história para outro programa. Mas o que interessa é que a reprise de Bambolê traz pra gente aquilo que eu falei, essa nostalgia dupla, né? A saudade de 1958, que a gente nem viveu, eu acho, né? E a saudade de 87 e 88, essa época em que se passava Bambolê. E é com essa saudade que eu brindo vocês com essas cenas que eu mostro aí do acervo da minha família, que são cenas captadas no calor daquela hora, em 87 e 88, resgatando os anos 50 de Bambolê. Enfim, como diriam alguns discos de coletâneas, também de rockabilly, lançadas no Brasil nos anos 70, mas com hits dos anos 50, os títulos desses discos são sintomáticos para eu encerrar esse programa, que eram discos com títulos como Saudade Não Tem Idade, Jovem Também Tem Saudade e coisas desse tipo.
Enfim, inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários, sugestões e, como não poderia deixar de ser, eu não posso encerrar esse programa sem cantar uma música, né? Porque eu sempre canto. Então vamos encerrar com a música de abertura de Bambolê, que é melhor, né? Rodando mais que um bambolê, yeah, yeah, yeah.